Capítulo 402 Arranjo de pedras Espírito do céu. Yang e o venerável Liang também levaram seus homens pelo caminho secreto. Nenhum deles queria ficar para trás. Eles absolutamente não podiam permitir que o santo filho Liu tomasse todos os tesouros. Cadáveres cobriam o chão e o caminho cheirava a sangue. O santo filho Liu virou-se para Nili enquanto eles voavam. Você é do clã divino dos guaxinins sangrentos? Sim. Nili assentiu. Ele estava relutante em falar. Se ele cometesse um erro e o santo filho Liu descobrisse a verdade, então as coisas poderiam ficar problemáticas. Quem pensaria que o clã divino guaxinins sangrentos tinha tal gênio, tão proficiente em padrões de inscrição? Que tal prometer lealdade e se tornar o meu assistente? Então, o que me diz? Disse o santo filho Liu. Havia dezenas de membros da seita Deus-Demônio que queriam se tornar seu assistente. Portanto, ele estava curioso do que Nili pensaria sobre ele ter opiniões altas sobre ele. Muito obrigado pela generosa oferta, Santo Filho. No entanto, estou acostumado a ser livre. Receio que não possa me tornar seu assistente. Nili respondeu. Claro que era impossível aceitar a oferta. Se Nili seguisse Liu de volta para a seita Deus-Demônio, então ele provavelmente estaria exposto. O santo filho Liu franziu as sobrancelhas por um breve momento de uma maneira infeliz. No entanto, sua expressão voltou ao normal um momento depois. Como você não está disposto, esqueça. O tom do filho santo Liu se tornou indiferente. Nili sorriu. Ele esperava tal reação, mas ele não estava incomodado por isso, já que sabia que o santo filho Liu ainda precisava de sua ajuda. Enquanto Nili pudesse quebrar os padrões de inscrição das matrizes, o filho santo não ofenderia descuidadamente alguém com sua inteligência. Afinal, quem sabia? Talvez houvesse um dia em que o santo filho Liu poderia precisar dele de novo. Atravessaram a longa passagem e emergiram num vasto espaço. Este era um espaço sem paredes ou limites, apenas um vasto vazio. Grandes pedaços de pedras estavam suspensos no ar, numerosos e densos, como se estivessem vedando o próprio espaço. As pedras flutuavam ao redor do espaço, deixando vestígios de luz em seus caminhos. O coração de Nili estremeceu. Era o arranjo de pedras Espírito do céu. Vejam! Alguém gritou. Todos os olhos se voltaram para o local, passando pelas pedras maciças, onde viram uma área cheia de riquezas espalhadas pelo espaço vazio. Se eles pudessem passar pela matriz de pedra, poderiam obter os tesouros. Seus olhos se banqueteavam pela visão, até que eles transbordaram. Quem sabia quantos tesouros antigos estavam ali? O santo filho Liu olhou para Nili e perguntou, que tipo de matriz é essa? Nili respondeu, este arranjo parece bastante familiar. E está definitivamente preenchido por inúmeras e profundas matrizes. Preciso de pelo menos 2 ou 3 meses para decifrá-lo. O santo filho Liu ficou em silêncio. Ele nem sequer conseguia compreender as pedras densamente amontoadas que giravam diante de seus olhos. Se Nili dissesse a eles que não poderia quebrá-la, então seria o fim da história. Talvez Liu tivesse levado Nili com ele na tentativa de forçá-lo a quebrar. No entanto, Nili disse-lhes que ele poderia decifrar o arranjo em 2 ou 3 meses. Então o que eles devem fazer? Eles devem esperar aqui ou tentar quebrar a matriz à força. Yang e o venerável Liang franziram as sobrancelhas.
2 ou 3 meses. O que definitivamente não era um curto período de tempo. O Santo Filho Liu permaneceu em silêncio por um momento antes de olhar para Nili. Você vai ficar aqui e se concentrar em quebrar a matriz. Enviaremos algumas pessoas para testá-la. Ok. Nili assentiu. A mesma coisa que antes. Cada um de nós vai enviar 10 pessoas. Santo Filho Liu então propôs. Parece bom. Ambos Yang e Venerável Leying concordaram. 30 especialistas do Reino Eixo Celestial rapidamente se reuniram e voaram em direção ao arranjo de pedras. Pedras flutuantes dançavam em todas as direções. No momento em que entraram no arranjo, começaram a vagar como se tivessem perdido seu senso de direção. Eles estavam presos e não podiam sair. Alguns dos especialistas estavam loucamente brandindo seus punhos em direção às rochas. Asterisco bum bum bum, asterisco. Os sons dos impactos ecoaram, mas essas pedras não se moviam nem um centímetro. Esses lixos. Venerável Leying não pôde evitar de xingar. Nili interviu. Eu discordo, Venerável Leying. Não é porque eles são incompetentes, é porque a matriz tem uma maneira de confundir as pessoas. Assim como o arranjo das 1000 ilusões. Escapar depende da sorte. Se você enviar algumas centenas de pessoas, você teria sorte se 1 ou 2 conseguissem escapar. Então o que faremos? Simplesmente nos sentamos e esperamos o dia todo. Venerável Leying se queixou impacientemente. Esperar por 2 ou 3 meses. E não era garantido que eles teriam sucesso. Uyazi exclamou, esse arranjo só atrapalha as pessoas em vez de matá-las. Podemos enviar mais pessoas. Quem sabe? Talvez 1 ou 2 possam superar isso. Todos ficaram em silêncio. Parecia uma possibilidade. O filho sagrado Liu olhou para Uyazi, depois para Nili. Ele apontou para Nili e disse, ele fica aqui. Uyazi, você e seu amigo serão os primeiros a entrar. Uyazi sorriu amargamente. Ele estava apenas tentando ser útil, mas, em vez disso, ele tinha cavado sua própria cova. Ele não podia deixar de olhar para Nili, que não tinha nenhuma reação. Ele acenou com a cabeça e desamparado respondeu, tudo bem. Vamos entrar primeiro. Uyazi saltou e voou para dentro do conjunto de pedras. Xiaoyu olhou para Nili e ouviu-o dizer, não se preocupe, não há perigo nenhum dentro deste arranjo. O que então? Xiaoyu assentiu e voou depois de Uyazi. Tanto Uyazi quanto Xiaoyu tinham entrado no arranjo. O Santo Filho Liu também pareceu mais à vontade. Ele acenou com a mão e todos os seus subordinados voaram também. Yang e o Venerável Leying refletirão, então enviaram seus homens para o arranjo depois deles. No momento em que esses peritos entraram no arranjo de pedra, elas começaram-se a virar em todas as direções, prendendo eles. Nili sorriu ao enviar um olhar significativo para o trio. Eu me pergunto quem é o subordinado que será o primeiro a sair do arranjo de pedra. A resposta está nas mãos do destino. O Santo Filho Liu permaneceu em silêncio. Yang examinou atentamente Nili. O Venerável Leying pareceu mais impaciente. Finalmente, o Venerável Leying disse, incrédulo, você realmente vai esperar aqui por 2 ou 3 meses. Eu não tenho todo esse tempo. Eu não acho que essa porcaria de matriz possa me prender. Eu poderia provavelmente quebrar essa matriz dentro de 2 ou 3 meses. Vocês podem esperar aqui se quiserem, mas eu vou fazer o meu movimento.
O venerável Leyeng se transformou em um raio de luz e atirou-se para o conjunto de pedras. Somente os filhos santos Liu e Yang permaneceram. Liu sentou-se no chão, fechou os olhos e começou a cultivar. Yang também apareceu muito paciente quando ele lentamente se preparava para esperar. Ao ver isso, um sorriso quase imperceptível apareceu no rosto de Nili. Agora, só estes dois foram deixados, para não mencionar que um deles era Yang. As coisas seriam muito mais fáceis de lidar dessa maneira.